Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e hoje nós estamos aqui para gravar a nossa segunda aula de revisão para o Enem 2019. Nós estamos aqui na parte de Química Orgânica e esse é o nosso segundo vídeo de revisão. Se você ainda não assistiu o primeiro, por favor, volte lá na nossa playlist de revisão para Química, revisão para o Enem 2019, assista o primeiro vídeo, a resolução das 5 primeiras questões, e agora no nosso segundo vídeo nós iremos resolver mais 5 questõezinhas de Química Orgânica que foram cobradas nas últimas provas do Enem, tá certo? Então essa aqui foi uma questão que caiu no Enem de 2016 e que diz o seguinte: os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Então aqui está a estrutura do bombicol, produzida pela mariposa do bicho da seda. O uso de feromônios em ações de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Então aqui tem a substância, aqui tem um inseto que produz e aqui está o cultivo. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentado pelo bombicol é também apresentado pelo feromônio utilizado no controle do inseto. Então olha só que interessante. O bombicol, ele apresenta essas duplas ligações intercaladinhas aqui, tá certo? Então, quando apresenta essas duplas ligações, a gente diz que a estrutura apresenta isomeria ou estereoisomeria geométrica, tá bom? Porque a ótica precisa de 4 substituintes de 4 ligantes diferentes, precisa de um carboninho quiral. A geométrica precisa de uma dupla ligação entre 2 carbonos, beleza? Então vamos ver aqui, ó. A do inseto Cytophilus spp apresenta carboninho quiral aqui. A do Mygdalus Phryanus também apresenta carboninho quiral, não é o mesmo tipo de isomeria. O Antonomus rubi apresenta um carboninho quiral aqui, você vai falar, pô, mas apresenta aqui duplas, tá certo, só que uma das condições para apresentar a isomeria geométrica é a gente ter a dupla, porém, em cada um dos carbonos da dupla, eu tenho que ter ligantes diferentes. Se você olhar aqui, ó, nessa ligação dupla, nesse carbono da dupla, você tem 2 CH3, que são dois ligantes iguais. Aqui nesse carboninho da dupla, aqui você também tem 2 hidrogênios, que são 2 ligantes iguais, tá? Por isso que o Antonomus rubi, que aparece aí no cultivo do morango, também não é o adequado, tá bom? Aqui você tem a grafolita molesta, que não tem nenhum tipo de isomeria espacial. E finalmente você tem a Scrobipalpuloides absoluta, que aparece aí no cultivo do tomate. Então, essa estrutura, olha só, ela apresenta 1, 2, 3 ligações duplas. E essas ligações duplas conferem a essa estrutura o mesmo tipo de isomeria espacial que do bombicol. Aqui a gente tem isômeros trans, né? A gente tem 2 ligações duplas aqui que conferem a configuração trans. Aqui a gente tem 2 trans e uma cis. Então é no cultivo do tomate. Então o bichinho é esse de nome bem estranho aqui, com terminação absoluta. Então nós vamos aqui para a alternativa E de escola na questãozinha, nessa primeira questão da nossa segunda revisão, que é a questão 6 de orgânica, beleza? Bom, agora que a gente tem a questão 7 e a questão 8 na mesma página, tá certo? Então vamos fazer aqui na sequência a questão 7 e a questão 8. A questão 7, nucleófilos, então aqui está representado pelo símbolo NU-, são bases de Lewis, que reagem com haletos de alquila por meio da reação chamada substituição nucleofílica SN, como mostrado no esquema. Então aqui a gente tem um haleto de alquila, tá certo? Então aqui é o grupo alquila e o halogênio. Então o halogênio e o grupo alquila. E o NU. E aí o que vai acontecer? O nucleófilo vai atacar, vai entrar no lugar do seu haleto e o seu haleto vai sair com a carguinha negativa dele, tá certo? Então ele está dizendo assim, a reação substituição nucleofílica entre o metóxido de sódio,
que é o nucleófilo, né, o metóxido de sódio. E o brometo de metila fornece um produto orgânico que pertence à função. Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. O brometo de metila, tá? O que é o brometo de metila? É o H3CBr, tudo bem? Então aqui, ó, no lugar do nosso R, a gente tem um H3C, beleza? Agora vamos pensar aqui no nosso nucleófilo. O nucleófilo é o CH3O. Então aqui, ó, o CH3O-, tá certo? O que aconteceu aqui? Olha só que interessante. Você percebe que o nucleófilo se liga à parte orgânica, o R. Então, o nucleófilo, que é esse cara aqui, vai se ligar ao CH3, tudo bem? E o Br sai com a carguitia negativa. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. A gente tem o H3C que vai se manter onde ele estava. E aí ele vai estar ligado no OCH3, que foi o nosso nucleófilo. E olha só quem vai sair com carguinha negativa, o Br-. Ó. Então a gente representou aqui o que está representado aqui, ou seja, nós seguimos o modelo, como eu disse para vocês, né, em questões na aula de revisão anterior, né, a química orgânica vai ter muita questão que vai mandar você seguir modelo. E aí, qual é a função orgânica presente nessa molécula aqui? É um éter, né? Então é uma identificação de função. Então aqui com certeza a alternativa correta é a alternativa A de amor. Beleza? Então questão 7, alternativa A. Bom, a questão 8 foi uma questão que caiu no Enem de 2015. Então aqui ele está falando assim, ó, hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica. Olha só, você acha que você vai ver isso na escola, no ensino médio? Não vai, a não ser que você tenha feito curso técnico, olhe lá. Então, descarboxilação oxidativa anódica, meu Deus, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição dos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Então aqui, ó, você tem duas moléculas do 1, 2, 3 do ácido propanoico, e aí essas duas moléculas do ácido propanoico vão formar 1, 2, 3, 4 o butano, que é um hidrocarboneto, e duas moléculas de CO2, tá certo? Então, o que você pode imaginar, né? Então, aqui, ó, sai o CO2, sobraram dois átomos de carbono aqui. Esses dois átomos de carbono devem se unir e deve liberar aí 2 CO2, porque você tem duas dessa molequinha aqui, tá bom? Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido pela eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanoico é o... Então, o que você vai ter que fazer, gente? Não tem muito segredo, né? Essa não é uma questão fácil, mas também não é uma questão que tem muito segredo. Você vai ter que produzir, você vai ter que fazer desenhar esse ácido. Então, vamos lá. 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o ácido butanoico. Ele falou que é o 3,3-dimetil. Então, 1, 2, 3, 3-dimetilbutanoico, tá certo? É como se eu pegasse duas moléculas desse ácido, porque tá mandando usar duas aqui, tá certo? E eu fizesse o seguinte, ó. Você percebeu que esse CO2 aqui vai sair, né? Vai sair 2 CO2. Então, pensa com o tio aqui, ó. Você tá tirando esse carbono, ficou a mesma cor aqui, né? Vamos pegar aqui um azul. Ó, tirou esse carbono, esse oxigênio e esse oxigênio para formar um CO2. O que sobrou? Sobrou 1, 2, 3... E aí sobrou isso aqui, né? Então eu vou copiar o que sobrou aqui embaixo, ó. 1, 2, 3 e isso aqui, beleza? Bom, se eu fizer isso em outra molécula de ácido, vai me sobrar de novo isso aqui, ó. Vai me sobrar de novo isso aqui, ó. 1, 2, 3 e dois negocinhos aqui, tá certo? Ó, 1, 2, 3 com duas ramificações. 1, 2, 3 com duas ramificações. O que a gente vai fazer agora? A gente vai conectar essas duas estruturas. De modo que eu fique com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui está a minha cadeia principal, certo? Eu tenho 2, 2, 5, 5. Então, eu tenho 2,2,5,5 tetrametil hexano. Então, vamos ver se existe essa alternativa lá. 2255 tetrametil hexano. Pronto, alternativa C de casa. Você viu que eu não me desesperei, eu pensei, entendi o modelo, fiz o modelo aqui
e depois eu reproduzi, tá bom? O que muita gente vai fazer? Muita gente faz isso aqui, ó, quer ver? Faz isso aqui, ó, copiou aqui e depois vai copiar assim, ó. Qual é a caca que a pessoa está fazendo aqui? A pessoa não está contando os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 tem que dar 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui o meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, sempre quando você desenhar uma estrutura orgânica, montar uma reação orgânica, sempre conta os carbonos. O Enem foi muito bonzinho e esse que seria a confusão mais comum de acontecer, 1, 2, 3, 4, 5, ele não colocou aqui como resposta. Então, por mais que você tenha feito essa confusão, muito provavelmente você não vai encontrar essa alternativa, então você vai repensar a sua falha aqui e vai tentar corrigi-la, beleza? Então, questão 7 e 8 aí resolvidas, tá? Vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 caiu no Enem de 2015. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas, da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Aí coloca bastante feromônio no Enem, né? Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, o composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. As funções orgânicas que caracterizam o fenômeno de trilha e de alarme, então o composto A é o de trilha, certo? E o composto B aqui é o de alarme, beleza? E ele está perguntando quais são essas funções. Então vamos pensar aqui com o tio. Ó. Aqui você tem uma hidroxila ligada em um carbono saturado. Então aqui você tem um álcool, beleza? Aqui nós temos um álcool bem tranquilo, não tem muito segredo. Agora, nesse composto B, então, o composto A é um álcool. Pronto, você já terminou a questão, né? Porque só pode ser a alternativa A. Porque aqui a função do B, ela tá meio escondidinha aqui, na COO. Então você tem aqui ó, um H3C, aí você tem um COO. Só pode ser C dupla O, aí ligado num carbono. Por que não tem como ser outra coisa? Porque olha, imagina se você ligasse em COO, aí ligado num carbono. Primeiro, esse carboninho aqui, ó, ele ia estar fazendo ligações a menos, tá certo? Então não pode ser a estrutura assim, tem que ser a estrutura assim, e a estrutura assim é a estrutura de um éster, tá? Então aqui a gente tem o grupo funcional de um éster, tá bom? Sempre que pintar a dúvida, tenta desenhar o grupo funcional que vai ficar muito mais fácil para você. Beleza? Então, questão 9 é uma questão de identificação de função bem tranquila, a alternativa A de amor. Beleza? E a nossa última questãozinha aqui sobre química orgânica, né, na nossa revisão aqui para o Enem 2019, é a questão do Enem 2015 que fala assim, o permanganato de potássio, KMnO4, é um agente oxidante muito forte, empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial, na oxidação de alcenos de cadeia normal, como um fenilpropeno ilustrado na figura. O KMnO4 é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Olha só a dica, produzir ácidos carboxílicos. Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução de KMnO4 são... Então, o que você vai fazer? Se ele está falando que é oxidação de alcenos, então você vai realmente quebrar aqui na parte do alceno, na ligação dupla. O que sobrou aqui? Ó? Sobrou o anel aromático com um carbono e sobraram aqui 2 carbonos, tá certo? Bom, para isso aqui virar um ácido, falta C dupla O, OH. Para isso aqui virar um ácido, falta C dupla O, OH. Tá certo? Então eu vim aqui, ó, que ele falou que vai produzir ácidos carboxílicos, oxidação de alcenos, então eu fui lá e quebrei a cadeia do alceno, porque eu sempre estou produzindo, ó, 2 ácidos, ó, 2 ácidos. Tá bom? Então o que eu produzi aqui? Eu produzi o ácido benzoico e o ácido etanóico, que está representado aqui, ó, na alternativa A de amor, beleza? Então, questão 10 aí, também é alternativa A como resposta, e com esta
última questão, nessas 10 questões de orgânica, então nós chegamos ao final da parte de revisão de química orgânica para o Enem 2019, onde eu tentei enfatizar bastante as reações orgânicas, identificação de isomeria, identificação de funções, identificação de estruturas orgânicas. Bom, espero sinceramente que você tenha gostado da aula. Se você gostou, por favor, clique no botão curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e, se possível, compartilhe esses vídeos, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais. Incentive os amigos a estudar, incentive os amigos a virem até o canal, fazerem inscrição para o canal poder crescer e para a gente poder divulgar bastante aí essa ciência maravilhosa que é a química e poder ajudar vocês aí a conseguirem as metas de vocês nos grandes vestibulares, beleza? Por aqui eu me despeço, agradeço a sua atenção e digo beijo. Tchau!